Olá, seja você muito bem-vindo a mais um podcast do Legislativo Lagiano, onde você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Casa Legislativa de Lages e também conhece um pouquinho dos vereadores que estão participando dessa história muito bonita que começou a ser escrita dessa legislatura. Hoje a gente está aqui com a vereadora professora Elaine Moraes, ela que também é líder do governo e procuradora especial da mulher, né? Vereadora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por aceitar nosso convite. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês, né, da TV Câmara, e poder conversar um pouquinho e também levar a população lagiana parte do nosso trabalho, da nossa luta. Tá certo, e vamos começar então falando um pouquinho sobre a vereadora, conhecendo um pouquinho sobre a vereadora Elaine. Então, vereadora, quem é a vereadora Elaine Moraes? A professora Elaine Moraes, né? Antes ali do seu nome, a gente sempre fala o professora. Conta um pouquinho para nós sobre a sua trajetória. Então, a professora Elaine Moraes é mãe, mulher e, sobretudo, né, a profissão que eu escolhi, sou professora, 26 anos da rede pública do município de Lages. Iniciei no ano de 1999, lá no Morro Grande, na André Mari Santana. E, aos poucos, a gente foi galgando espaços, né? Me tornei diretora do CAIC Nossa Senhora dos Prazeres. Depois também tive a honra de dirigir o Centro de Educação Infantil Vó Marieta, né? Marieta Camargo dos Santos, aqui na Brusque. E sou lotada no CEM Tianita. Sempre atuei com as turmas da primeira infância. E quando me vi presidente do Simproel. E com o passar do tempo, a gente teve o entendimento de que tudo perpassa por dentro do Poder Legislativo, né? Então, em parceria, em projetos junto com os meus pares da educação, a gente galgou uma vaga aqui na Câmara de Vereadores. Estamos agora na segunda legislatura. E lá no começo, lá em 1999, quando a senhora começou a trabalhar com educação, passava na cabeça da professora se tornar vereadora? Não. Nunca imaginei, eu nunca trabalhei com o foco, né, de me tornar vereadora. A cada movimento, as coisas foram acontecendo. A gente vai ganhando experiência no decorrer, né, da nossa atuação. E assim, conta a história da educação, né? Você vai ganhando experiência, você vai assumindo funções, você vai ajudando a liderar e a tocar o processo. Foi com outras colegas que nos antecederam e aconteceu comigo, mas não foi nada programado, né? Foi algo que o tempo foi nos trazendo a esses espaços. Tá certo. E a gente sabe que uma vez professora é prof para sempre, né? Os sempre. Alunos crescem e vai ser sempre a prof Elaine, a tia Elaine, né? Se trabalhava com os mais novos. E eu queria saber, vereadora, o que da sua profissão de professora você trouxe como vereadora aqui? Então, Júlia, quando eu escolhi a minha profissão, ela tem um contexto da minha infância. Então, a escola, ela é o lugar onde dá oportunidade para as pessoas. E por eu entender a importância desse espaço de aprendizado, de preparo do ser humano para a sociedade, é que eu decidi fazer parte dessa construção, né? Porque a escola me deu a oportunidade de estudar, de me formar, de ter uma profissão. E eu entendo que por meio da educação é onde a gente consegue transformar a nossa sociedade. Então, eu escolhi essa profissão, no início não foi fácil, né? Há muito tempo atrás, olha só, né? Mas sim, já quase 3 décadas, né? As coisas eram mais difíceis, né? Não era qualquer um conseguir acessar uma faculdade, né? A gente não tinha a facilidade que hoje, graças a Deus, nós temos para que as pessoas tenham oportunidade de estudar. Então, eu luto muito para que essas oportunidades cheguem cada vez mais para o nosso povo, para a nossa gente, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Certo, vereadora. E a vereadora, como professora, ela também batalha muito pela educação. Então, ela traz muitos projetos focados na educação, claro, em outras áreas também, mas agora a gente vai entrar um pouquinho nesse âmbito. Então, a vereadora, ela trouxe, por exemplo, a criação da função de coordenação pedagógica, né, vereadora? Qual foi a necessidade de criar esse cargo? Na verdade, na primeira legislatura, eu questionava sempre muito a necessidade que o professor tem de ter um suporte, de ter orientação, de ter pessoas que ajude ele, porque cada vez fica mais difícil
ser professor, né? A gente compete com a rede social, com uma gama de informações e que dificulta a passagem a transmissão de conhecimento dos nossos professores lá dentro da sala de aula. E antigamente nós tínhamos a função de orientador pedagógico. Com o tempo, essa função ela não foi mais reconhecida dentro do plano de carreira. Então, deixou de existir. Não se tinha mais a função. Por um longo período a gente ficou sem essa função. E claro que junto da assessoria jurídica, junto dos nossos pares, a gente encontrou dentro da legalidade uma função que desempenhava as mesmas condições de auxílio aos nossos professores, de suporte pedagógico, mas que também tinha um reconhecimento, ou seja, é uma função, que a função de coordenador pedagógico, ela é válida inclusive para a aposentadoria especial de professor. E é uma luta bem grande, né? No primeiro mandato a gente mostrou muito a falta que a figura desse suporte faz no ambiente escolar. E agora a gente conseguiu, então, por meio da prefeita Carmen, do secretário de Educação, Dr. Christian, trazer o projeto para a Câmara de Vereadores, aprovar o projeto, reconhecer essa função dentro do plano de carreira dos profissionais em educação, dos professores, e ofertar esse suporte pedagógico aos nossos pares. Então, eu digo que é um ganho muito grande para a educação, né? Então, essa é uma das funções, assim como assistência pedagógica, né? Que a gente também passa a ter agora nessa legislatura, de suporte dentro das escolas, direcionado às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Com certeza, vereadora. E a vereadora também trouxe o projeto de medida provisória do piso, né? Quer explicar um pouquinho pra gente sobre como funciona isso? Na verdade, o piso sempre foi uma discussão muito grande entre a educação, e aqui eu já não falo mais no município de Lages, uma temática discutida nacionalmente. Então, o município já há um longo período já não reconhecia o piso. Na verdade, no ano de 2022, o município entrou na justiça e ganhou aí uma liminar para que não reconhecesse, para não pagamento do piso. E, infelizmente, a gente estava tendo uma perda muito grande de profissionais, né, de professores, para outras redes, para outros municípios. O que deixava os nossos alunos sem profissionais, e os nossos pares escolhiam estar nessas outras redes, porque o município de Lages não pagava nem o piso. Na primeira legislatura a gente questionou, a gente discutiu muito, né? É uma luta muito grande. E já agora, no ano passado, a gente conseguiu ajudar a pensar um projeto onde aplicava um bônus, né? Para os nossos profissionais, ainda não chegava ao piso. E com o tempo chegou aí a figura da medida provisória, no final de 2025. E a gente fez esse papel de mediador, né? De diálogo junto com o executivo, por meio do legislativo também, para o reconhecimento dessa medida provisória, porque a partir do momento que ela chegou, ela tinha um período para tramitar. A prefeita Carmen, de antemão, fez o reconhecimento, né, passou a pagar o piso aos profissionais em educação, e enquanto isso a gente acompanhou toda essa tramitação que aconteceu em Brasília e que agora foi sancionada. Então, já aproveito aqui, né, para contar de antemão, segunda-feira, se tudo der certo, esse projeto estará dentro da Casa Legislativa, onde oficializa, né, que Lages já reconhece o piso mínimo, né, o piso mínimo. A luta continua, porque nós temos um longo debate acerca da carreira, né, do magistério público do município de Lages, e essa é uma nossa grande luta. É a valorização, o reconhecimento, né, desses profissionais, que, como eu disse no começo, são profissionais ímpares para que a gente consiga, então, fazer um bom trabalho, né, e preparar os nossos alunos para o futuro que cada dia está mais perto, está chegando e está aí, né? Tá certo. É de que investir na educação, a gente não é para depois, é para agora. É para agora, né? Então, a educação não dá para esperar. É algo que a gente colhe os frutos no futuro, e também é uma grande conquista, mas também uma devolução de um direito, né, dos professores. Há poucas categorias têm piso nacionalmente reconhecido, né? E a educação é uma das categorias que tem um piso reconhecido nacionalmente, né? Com amparo desde 1996 na Lei de Diretrizes e Bases. Tem uma lei própria e específica e um recurso específico para toda essa demanda. Lages passou por esse momento bem difícil,
porque na verdade a gente também já foi referência, né? Lá em 2011, quando a gente aplicou o piso, naquele momento foi um momento de reconhecimento estadual, inclusive. Mas cada gestor chega e administra de uma maneira, né? E infelizmente, na última legislatura, esse foi uma pauta que não foi reconhecida pela administração, ao contrário, né? Se buscou na justiça o direito de não pagar e não reconhecer o piso do magistério. Mas as coisas vão se ajustando, vão se assentando aos poucos. Tem muita coisa ainda agora para a gente caminhar, muito diálogo pela frente, né? Mas a gente está aí, firme e forte para conduzir, né, fazer a intermediação desse diálogo, que é o nosso papel. Com certeza, vereadora. E a vereadora também trouxe bastante infraestrutura, né, para as escolas. Por exemplo, a instalação de aparelhos de ar-condicionado, entrega de uniformes escolares. Então, são vários investimentos. Hoje mesmo a gente teve a visita de uma escola, né, que veio aqui. Vieram todos uniformizados ali. Bonito, né? Coisa mais linda, aquele uniforme, né? Então, bastante entrega bacana. Então, assim, ó, na legislatura anterior a gente questionava muito. A gente sabe que a gente tem recursos, a gente tem projetos, o Fundo Nacional de Educação também tem uma gama aí, cerca de 27 projetos, e que eu questionava demais que o município deixava de aderir a esses projetos. Claro que nós não temos projeto pelo FNDE para entrega de uniformes, isso é um querer da administração. A administração que entende a educação como prioridade no seu governo, ela faz, né, investimentos. E nós já pedimos a entrega de uniformes, a gente já falava da questão do espaço onde as crianças ficam o dia inteiro, os nossos pares também. Então, que tinha que ser olhado com mais carinho. E esse ano, então, chega aí a entrega de material escolar, né? A gente acompanhou, então o nosso papel foi acompanhar, foi saber, né, o gasto de tudo isso, a qualidade. Eu tô muito feliz, sabe? Porque a gente sabe o custo e, sobretudo, quantos alunos não têm a mesma condição. Então, quando agora o aluno chega dentro da sua escola, todos com a mesma condição de material escolar, com o mesmo uniforme, com a mesma roupa. Eu até fiz uma fala esses dias, é o filho do pedreiro ao lado do filho do advogado, tendo a mesma oportunidade, a mesma condição. Então, eu fico muito feliz porque o poder público se uniu, né? Foi o Legislativo, foi a LESC, foi a parceria da prefeita, que ela é uma guerreira, sabe? Não tem dia e não tem hora. Então, é muito bom trabalhar com pessoas que não têm limitador para querer o bem da população. A gente sabe, ela diz, olha, aqui não dá, vamos procurar, vamos... Então, a gente vê que ela também quer o melhor. E agora a gente falando da educação. Mas, de fato, são pautas que a gente defendia e defende com muito afinco. Então, quando a gente vê essas pautas concretizadas, a gente só aplaude e sorri muito, né? Tá certo, vereadora. E falando em infraestrutura, a vereadora também trouxe pedido de asfaltamento, né, para os bairros, para as ruas. Tem aqui o bairro Santa Clara, Rua Manuel Lino de Jesus e o bairro São Luís também, né? Na verdade, eu moro na região sul, né? Então, eu moro lá já há 28 anos que eu sou casada. Vou fazer 28 anos de casamento agora, novembro. E eu tô lá, então, no mínimo há 27. E essa rua, ela estava sendo asfaltada, ia ficar um pedacinho. Então, a gente caminhou para que ela fosse concluída. A gente tem um campo de futebol, né? E esse campo de futebol estava lá, parado, tava, sabe? Nós não tínhamos uma associação de moradores. Hoje a gente tem uma associação, inclusive, quero cumprimentar a associação de moradores do nosso bairro, porque eu digo, o bairro São Luís, ele não aparecia no mapa de Lages, essa era a sensação das pessoas que moravam lá. E agora não, agora nós temos uma associação de moradores, a gente tem muitos projetos, então logo eu espero estar aqui novamente trazendo para vocês um projeto maravilhoso que vai ser implementado lá e o mais importante, um projeto que foi pensado por moradores daquela região, da nossa região. Então, é algo que está sendo construído a várias mãos, ele não é algo meu, ele é algo que a gente apoia como legisladora, mas também como moradora daquela região. Certo, a função aí do vereador ouvir, né, e ajudar os moradores
A comunidade lagiana em si, né, vereadora? Também teve entrega de escrituras do loteamento no bairro Centenário. Então, lá no loteamento do Lete, era uma novela, né? Como eu te disse, mora há mais de 20 anos lá na região. E existiam promessas. Cada ano que passava, uma promessa. O pessoal que está lá, 19, 18, 19 anos, naquele loteamento, precisando, né, de um documento para dizer que onde ele mora é seu. Para poder fazer um financiamento, para poder deixar de herança para os seus filhos, para poder ter uma segurança, dignidade, né? Eu digo que quando você consegue manter tudo documentado, é uma questão de direito e dignidade. E nós conversamos então com a prefeita, com a administração, e que atendeu o nosso pedido, né? E agora nesse ano foi entregue as escrituras lá no Lete, outro loteamento que a gente tem trabalhado muito lá na região é do Deco. Então, é muito gratificante, foi muito bonito, sabe? Porque você vê as pessoas recebendo um documento dizendo, olha, agora de fato é teu. Mas eu tô falando de pessoas que moram lá há 19 anos. Então, é deles. É deles. E o que me apavora é o número de cidadãos do nosso município que estão na mesma condição. Mas a prefeita já fez um comprometimento, sabe, Júlia, de que a meta dela é entregar até 2.000 escrituras. Então, é como eu disse antes, quando você trabalha com pessoas que de fato querem fazer, que tem diálogo, que tem porta aberta, a gente consegue ir representando o nosso povo e conseguindo levar as demandas que de fato estão impactando. Claro que tem muita coisa ainda por fazer, muita coisa para acontecer, mas, por exemplo, as escrituras lá do Lete, lá no Centenário, aconteceu depois de 5, 6, 7, 10 anos de promessas, sabe? Chegava um período de eleição, prometia, não acontecia, chegava outro. Então, o pessoal estava começando a ficar desacreditado disso. Então, olhar os olhos deles, assim, na noite que foi entregue as escrituras, eu te digo, a parte melhor de tudo isso é você ver as pessoas realizadas, né? Com as demandas que elas precisam. Tá certo, né? Algo que vem de um tempo de espera, né? Que todo mundo precisa ter alguma coisa ali no seu nome. Imagina você receber algo que há muito tempo vem esperando. Muito bacana mesmo, vereadora. E a senhora também tem questão de revitalizações, né? De posto de saúde do bairro Centenário e também do SEASM, olha só. Então, outros pedidos que foram feitos, né, foi o SEASM. Esse foi um pedido que foi realizado por meio da Procuradoria. Então, eu e a vereadora Bruna assinamos juntos esse pedido para a prefeita Carmen, porque a pauta da mulher é uma pauta também fundamental, todas são, mas eu nunca escondi de ninguém, né, que eu carrego com muita força a bandeira da educação, porque você trabalhando a educação, você trabalha, eu acho que um todo, né, mas também a questão da mulher, porque hoje nós somos mais de 50%, né, e muitas das mulheres, eu posso dizer que a maioria são quem mantém o lar, né? E elas acabam tendo dupla, tripla, quádrupla jornada e elas acabam não se cuidando. Então, a gente pediu, né, a revitalização, a reforma do SEASM, que é aqui no centro. E nós pedimos também, então, esse olhar para a UBS do Centenário. E a gente está aí na expectativa que tão logo essa UBS também venha aí a ser revitalizada, reformada, e a região sul começa, então, a ter um cheirinho de carinho, né? E a gente sabe aí que a administração tem dado o seu máximo para olhar por toda a cidade, mas a gente vai puxando as pautas que a gente consegue para dar um melhor conforto ao nosso povo, né? Com certeza, vereadora. A gente comentou um pouquinho sobre os projetos que a senhora trouxe aqui para casa, né? E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, antes da gente entrar no assunto da Procuradoria, a questão da senhora ser líder de governo, explicar um pouquinho qual é a sua função aqui dentro da casa, como é que funciona. Então, é uma função nova, né? E eu digo que a ser líder do governo é você manter o diálogo entre o executivo e o legislativo.
Então, quando a prefeita Carmen me convidou para assumir essa função, para mim foi uma honra muito grande, porque a Câmara de Vereadores do município de Lages nunca teve alguém na liderança do governo que fosse uma mulher. Então, ser a primeira líder do governo mulher, acompanhando a primeira prefeita mulher, é uma honra, uma responsabilidade muito grande. Eu tenho dado o meu máximo, né, para que esse diálogo entre o poder executivo, entre a prefeita Carmen e os vereadores aconteçam. Procuro dar o meu máximo também. Eu me dou muito aos compromissos que eu assumo, né? E procuro estar próximo, atender as angústias, os anseios dos nossos pares vereadores, indiferente de sigla, indiferente. Você sabe que quem trabalha comigo há bastante tempo sabe que eu não olho essas demandas. Eu penso que a eleição acabou, então agora todos têm uma missão, que é trabalhar pela população, né? Então eu tenho me doado muito, muito. Claro, ninguém é perfeito, mas digo de novo, a gente vai fazendo história por onde passa. Estamos aí, caminhando junto com a prefeita, né, para tentar reverter pautas que há muito tempo estava parada, né? Você veja, são recursos. Nós temos uma escola, Júlia, que ela está parada desde 2012, lá no bairro Ferrovia. Eu não sei se quem nos acompanha ou se você tinha conhecimento disso. Desde 2012, então a gente está falando aí de 15 anos, 16 anos, que essa escola está parada. Então nós estamos falando de muito dinheiro público parado, sendo destruído. Tudo que fica parado, inacabado, é dinheiro jogado fora. E que a gente vem trabalhando para reconquistar. A prefeita Carmen tem feito todas as tratativas possíveis para recuperar. Eu disse que recuperar esse recurso, recuperar esse espaço, e ela vai conseguir, eu não tenho dúvida. O Santa Helena parado. Então, quer dizer, as crianças, vagas que a gente poderia estar ofertando em um espaço adequado, em uma estrutura adequada, com tudo que as nossas crianças merecem. Então, é sobre isso que a gente fala, é sobre isso a nossa luta. Lá no próprio Centenário, nós temos uma estrutura parada há muito tempo. Nós temos unidades, Júlia, que tinham sido retirados do seu local para construção, mas que não foi deixado projeto, que não foi deixado recurso. O exemplo do Santa Anita. Então, assim, é bastante coisa para você recuperar, né? Então, a gente vai caminhando junto com a prefeita, e aqui eu falei da educação, mas não diferente na área da saúde, né? Na área da assistência social, na área do esporte, que é uma área também que a gente sente, assim, que avançou muito, né? A defesa civil, a gente tem aí um momento que pode chegar aí para a população que está gerando um pouco de expectativa, né, de angústia, que é esse fenômeno climático que todos estão falando. Eu dizia em plenário, inclusive, nós temos que unir força, temos que todas as lideranças políticas nos unir. Claro que nós não vamos conseguir dar conta, né, de uma infraestrutura precária que a gente tem há décadas. Mas a gente tem que procurar o melhor caminho para amparar o nosso povo, porque se nos colocamos à disposição, é para isso, né? Então, olha, essa é uma função que eu tenho aprendido muito. É um aprendizado muito grande. E eu espero, né, não desapontar os nossos pares, a nossa casa, porque a gente é o canal, né, entre o legislativo e o executivo. Com certeza, vereadora. E outra caminhada que a senhora faz muito bonita é a questão da Procuradoria Especial da Mulher, doutora Vilma Machado Carrilho, uma procuradoria que nasceu em 2021, se não estou enganada, 2021. E a senhora já entrou como procuradora adjunta, já lá na primeira legislatura, e agora nessa legislatura a senhora é procuradora, né, Procuradora Especial da Mulher. E é uma função muito bonita, né? Queria que a senhora explicasse, então, a função da Procuradoria Especial da Mulher. A Procuradoria Especial da Mulher é uma função de tamanha responsabilidade como todas as outras, mas eu digo que a gente tem uma missão muito grande, né? Que é de honrar todas que nos antecederam. E se hoje estamos aqui, né, representando as mulheres todos, mas eu digo enquanto mulher, eu digo que a gente trabalha ainda para aumentar essas cadeiras, né? Eu defendo muito, sabe? Que
que o parlamento deveria ser de 50% mulher e 50% homem. Mas a Procuradoria Especial da Mulher, ele é um serviço voluntário que nós fazemos aqui dentro da Câmara, né? Porque há quem pense que é uma função, inclusive, remunerada, e ela não é. Ele é um projeto que nós temos dentro da Câmara de Vereadores, né? E a ideia é que as mulheres toquem de maneira paralela aos trabalhos realizados nos gabinetes. Então, quando nós entramos em 2021, o projeto já existia. Foi um projeto aprovado na época pelo hoje atual presidente da Câmara, na época vereador Maurício Batalha. Ele estava aprovado, mas ele não tinha sido instalado ainda. Quando nós entramos em 21, nós fizemos a instalação da Procuradoria da Mulher. Estava eu, vereadora Suzana e vereadora Katsumi. E a gente fez um pacto naquele momento, que não tinha sigla partidária, não tinha razão nenhuma que não nos levasse a cada passo pela união, o bem-estar e políticas públicas voltadas à mulher. Quando retornamos, então, para a segunda legislatura, a gente, então, recebeu essa missão de tocar a Procuradoria Especial da Mulher junto da vereadora Bruna. E a gente deu sequência naquilo que nós já tínhamos e estamos ampliando esse diálogo. E o nosso papel é de orientação, né? A gente faz o recebimento das mulheres que precisam de auxílio, de orientação, de dúvida, de acompanhamento, né? Buscamos também manter o diálogo entre toda a rede de atendimento. Já na primeira legislatura nós tínhamos o projeto do Teatro de Bonecos, então a gente deu seguimento para a segunda etapa desse teatro maravilhoso, que inclusive ajudou a gente a acompanhar, né, Júlia? A gente conseguiu, inclusive, intermediar o diálogo entre a prefeita Carmen e a Rede Catarina, né, que implementou então aí os protetores do lar, que é um outro projeto que chegou nas nossas unidades da rede estadual também aí com muita força. Ou seja, nós entendemos que a cultura da violência, porque infelizmente isso é uma situação que está enraizada, e a gente infelizmente está vendo os números chegando, né, os casos aparecendo, ele precisa ser trabalhado desde a infância, porque isso é uma mudança de cultura. A gente não chega no feminicídio assim do nada, a gente chega porque até chegar no feminicídio já aconteceu diversas violências, mas inicia mesmo na criação das nossas crianças. Então a gente investe muito, né, em manter esse diálogo junto com os órgãos parceiros para que a gente consiga estar levando orientação e esclarecimento para a nossa população. A Procuradoria também faz seminário. Tivemos esse ano, assim, um momento muito bacana, né, Júlia? O primeiro seminário da mulher lagiana que aconteceu e foi realizado pela Procuradoria Especial da Mulher. Nós queríamos mudar a prática, sabe, daquela sempre a gente tinha uma sessão que abria o mês de março. Então era algo assim, meio que pontual. Então a Câmara abre o mês da mulher, sempre com uma sessão especial bacana, a gente não desconsidera. Mas nós começamos a pensar, né? O que as nossas mulheres esperam da gente? E eu acho que a gente acertou em cheio, né? Porque a gente realizou esse primeiro seminário, um momento de diálogo, de debate, saindo daquela formalidade, saindo daquela mesma situação que acontecia anualmente. E foi, assim, um recorde de participação, a gente conseguiu encher o plenário, as mulheres participaram, elas foram a protagonista, elas ocuparam o espaço que elas entregaram a nós para que a gente as representasse. E elas puderam sentir a importância dessa representação. E eu digo que vem aí para o ano que vem o segundo seminário, porque deu muito certo. Foi muito legal. Eu sou um pouco suspeita a falar da Procuradoria, né? A gente acompanhou desde o começo, então são muitas ações que a gente faz parte, né? Com matérias ali, e a gente sabe de toda a correria da Procuradoria Especial da Mulher, de todo o empenho das vereadoras, né? Hoje com a vereadora Bruna, mas se a gente for citar ação por ação, né, vereadora? É muita coisa que a Procuradoria faz. A gente faz panfletagem, vai para as escolas, faz palestras,
traz debate. Claro que muito dos atendimentos que a gente faz, por uma questão de resguardo, sigilo e ética, a gente não pode, né, expor e nem divulgar, e não é esse o nosso objetivo, como eu falei no início. O trabalho da Procuradoria é um trabalho muitas vezes silencioso, né, quando se trata de atendimento, porque a gente está aqui para abraçar, e do tanto que a Procuradoria ela traz um lema consigo, né? Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Então, agora o nosso foco é trabalhar o empreendedorismo, é tirar a mulher dessa condição de violência, sim, sem dúvida, esse é o trabalho de toda a rede. Mas nós temos uma missão muito grande, é oportunizar condições para que ela siga a sua vida e que ela seja protagonista, sim, sozinha da sua vida. Né? Porque pode, e elas estão conseguindo, né, Júlia? Eu digo que o primeiro atendimento que a gente teve em 21 foi um atendimento que me marcou muito. A condição que nós retiramos a mulher, ela me assustou na época, porque eu digo que a gente não tinha o preparo psicológico também, né? A gente acha que é só chegar e ir trabalhando a causa, né? E hoje, quando eu encontro ela, eu não sei te dizer a alegria, assim, a minha sensação, assim, a emoção que eu sinto, aquele conforto dentro do coração de ver ela bem, trabalhando, tocando a vida dela, é muito bom. É muito bom. Quem viu ela com 43 quilos, quem viu como ela foi retirada de dentro do espaço violento que ela estava, claro que não foi fácil, né, Júlia? A gente precisou ser escudo para que ela se sentisse forte. Mas eu digo, se você salvar uma vida, é uma vida que você salvou. Então, quando a população começar a compreender que a gente sim tem que mudar a cultura de que a gente não tem que me meter, cada um sabe o que faz da sua vida. Às vezes a pessoa que está em violência, ela não enxerga mais a vida. A pessoa que está vivendo um momento de agressão, de violência, seja física, emocional, psicológica, financeira, ela não consegue se enxergar como vítima. Ao contrário, ela se enxerga como culpada. E a gente precisa fortalecer ela para que ela entenda que ela não é culpada do que ela vive e que ela tem sim condição de sair daquela realidade e de ter uma vida diferente. Então eu digo que é um trabalho que no início mexeu muito com o meu psicológico, eu comento muito isso, né, quando a gente tem as reuniões da Procuradoria. A gente caminhou também pela Mures aí ajudando os nossos pares vereadoras a implementar a Procuradoria nos seus municípios, porque num primeiro momento, Júlia, o que aconteceu? Municípios vizinhos traziam as situações para Lages, para a Procuradoria Especial de Lages, atender. Eu digo, mas cada Câmara pode ter a sua Procuradoria, né? E de fato, a Serra Catarinense, ela vem se destacando aí pelas parlamentares nas câmaras com as Procuradorias Especial da Mulher, e nós estamos aqui sempre para dar suporte e apoio. E a Procuradoria Especial da Mulher de Lages, ela foi pioneira, né, das câmaras de vereadores do estado, e ela também trouxe algo importantíssimo que é o Estatuto dos Direitos das Mulheres de Lages, né? Nossa, Júlia, bem lembrado, né? É tanta coisa, né? É muita coisa. Esse projeto que foi aprovado na primeira legislatura, ele foi construído por várias mãos, por todas, né? Toda a rede de atendimento. Eu digo que não foi por nós, Procuradoria. Nós só fizemos o caminho. O caminho porque é esse o nosso papel, de diálogo, né? E de condução. Mas foi um projeto trabalhado, muito bem pensado, foi um ano de trabalho, trouxemos para a Câmara de Vereadores, aprovamos. O prefeito, na época, vetou. A gente teve que vir com a mulherada aqui para a Câmara numa sessão para derrubar o veto. Tentaram judicializaram e a gente deu seguimento defendendo aquele projeto que, na verdade, não era o projeto das vereadoras da Câmara, era um projeto construído pelas mãos das mulheres lagianas, né? Pelas representações que ajudaram a construir. E tá aí, já tá na hora da gente começar a pensar, a atualizar ele. E bacana que você traz essa lembrança. Claro que faz mais de 13 anos que Lages não oferta, né, programa habitacional. Então, a gente, como líder do governo, trouxe os projetos já para preparar as áreas, né, para que a prefeita Carme consiga implementar os projetos habitacionais. Então, é outra pauta que a gente está muito feliz. Só que, por que eu estou fazendo o casamento dessas duas ideias, dessas duas matérias?
Porque o Estatuto da Mulher Lagiana, aprovado aqui, ele garante, né, um número específico mínimo de mulheres que devem ser atendidas dentro dos programas habitacionais. Então, mulheres que estão em condição de vulnerabilidade, mulheres que estão que têm medida protetiva, né? Então, a gente vai ver aí uma parte aí do nosso projeto, casado com esses programas habitacionais que vão chegar, atendendo as nossas mulheres que precisam tanto de apoio, né, Júlia? E será que seriam atendidas se a gente não tivesse essa lei? E é uma prioridade que as vereadoras trouxeram, né, com o estatuto na questão habitacional, de educação, né, para os filhos, questão de vagas em creche, questão de saúde, de prioridade de atendimentos. Na vereadora é muita garantia de direitos e é bom a gente divulgar essas informações. Então, esse trabalho que a senhora fala de panfletagem, às vezes, junto com os panfletos, questão de violência, entregava também o estatuto, né? A gente fazia. E estamos entregando ainda. Por onde a gente vai, a gente está levando os estatutos para que cada vez mais mulheres tenham conhecimento dos seus direitos, né? Hoje, um caso de violência, chegou numa UBS, ela precisa ser recolhida, ela não pode ficar exposta, ela tem que ter prioridade nesse atendimento. Enfim, eu digo para vocês que nos acompanham, né, que as mulheres unam força com as mulheres que estão, e que na próxima legislatura a gente consiga trazer mais mulheres, né, Júlia? Será que se não fosse pela mão das mulheres nós teríamos essa lei? Será? É de se pensar, né, vereadora? É de se pensar. E é muito bacana o trabalho da Procuradoria Especial da Mulher, e é algo que eu vi acontecer, porque às vezes a gente cita um trabalho muito ativo, né? Uma conversa que a vereadora teve com alguém, ou um trabalho de recolhimento, de instrução direto com as pessoas. Mas as vereadoras também fazem muitas visitas a fábricas, as palestras que a vereadora citou. E é muito bacana na fala da vereadora, às vezes tem alguma mulher um pouco mais tímida, que não fala muito, mas que ouve atentamente as instruções da Procuradoria Especial da Mulher e percebe, talvez eu esteja numa situação de violência. Porque a gente sabe que violência hoje não é só física, né? Então, dentro do panfletinho da Procuradoria tem também um termômetro de violência ali, né? Violentômetro. Isso, exatamente. Que fala sobre a violência psicológica, violência patrimonial. Então, diversos tipos de violência que às vezes as mulheres não sabem que estão sendo submetidas a isso, né? Na verdade, quando a gente fala de violência, a violência ela é um ciclo. E que quando as pessoas compreendem esse ciclo, a gente começa a entender como evitar a permanência dele ou a chegada do feminicídio. Ninguém chega e mata alguém. Isso, ele começa com uma linguagem diferente, ele começa com um empurrão, com uma proibição, enfim. Isso é 100% dos atendimentos que a gente faz, né? Quando chega ao ponto da violência física, é porque já perpassou por todas todo o ciclo. E, infelizmente, depois da física, a tendência muito grande de chegar no feminicídio. Então, a gente luta muito, caminha muito, levando a informação para que todos entendam como é que acontece o ciclo de violência. Porque quando você compreende que você está se aprofundando nesse ciclo de violência, você precisa sair urgentemente dele, sob perigo de você, então, chegar numa situação de feminicídio. Então, a gente tem, os números comprovam, né, que grande parte dos feminicídios não tiveram nem medida protetiva. Então, eu reafirmo, a medida protetiva, assim como todos os encaminhamentos, nada é 100%, mas ela resguarda a vítima, sim. Ela é uma ferramenta que deve ser defendida com muita coragem, porque é um caminho de proteção, sim. E hoje nós temos mais aí um dispositivo que é o botão do pânico. Então, hoje a vítima ela faz a medida protetiva. Depois que ela recebe a medida protetiva, ela pode contactar a Rede Catarina, que vai baixar um aplicativo no telefone e vai ter esse cadastro diretamente com a Rede Catarina. Você se sentiu numa situação de perigo,
você aciona o botão do pânico, a Rede Catarina encontra você aonde você está. Então, aos poucos a gente vai buscando alternativas para proteger a vítima cada vez mais, né? E essas matérias e esses projetos, eles chegam pelas casas legislativas, né? Pelo poder legislativo, seja em âmbito estadual, municipal, federal, né? Então, a gente sempre defende aí que registrem o boletim de ocorrência, que busquem, quem tem dúvida, ai, mas eu não quero ir sozinha, ai, mas eu tô me sentindo, né? Procuradoria Especial da Mulher está aqui de segunda a sexta, nós temos o nosso WhatsApp para que você busque orientação. Não sabe qual é o caminho, a gente vai orientar, se preciso for, a gente vai acompanhar, se preciso for, a gente leva até o espaço, porque a gente sabe que às vezes a vítima ela não tem mais nem força para buscar ajuda. E esse é o nosso papel, Júlia. Não, e é um papel muito bonito. Além disso, depois desse resgate das mulheres dessa situação, vocês também precisam dar uma certa dignidade, né, para elas. Então, existem aí os cursos profissionalizantes, né, algo que as mulheres consigam fazer para sair dessa situação, que a gente sabe que muitas mulheres às vezes permanecem em ambientes violentos por não ter outra alternativa. Então, eu vivi isso a minha vida toda, o que eu vou fazer da minha vida a partir disso? Então, um trabalho muito bacana da Procuradoria é entregar essas alternativas. Ó, existe esse caminho, e dar as mãos, né, para irem juntas. Então, a Procuradoria ajuda muito nesse sentido. E também, vereadora, saindo um pouco da questão da violência contra a mulher, mulheres e meninas, né, que é a luta da Procuradoria, vocês também ajudam muito na questão da dignidade como gestado, questão, por exemplo, da pobreza menstrual. Esse foi um projeto na primeira legislatura que, nossa, meu Deus, como eu levantei essa pauta. Coloquei o projeto não passava, o projeto não ia, o projeto seguraram o projeto, meu Deus, que luta que foi com esse projeto. Até que o governo federal aprovou essa legislação e a gente conseguiu, então, também ramificar ele para o município de Lages. Mas que pauta difícil, né? Porque quando a gente vai legislar sobre o corpo de uma mulher, parece que tudo é difícil, né? Então, mas foi uma pauta vencida também com muita coragem. E a gente conseguiu vencer essa pauta lá na primeira legislatura já. Lá no quarto ano, né, Júlia? Mas conseguimos. Conseguiram. E quer falar um pouquinho sobre como foi a entrega, essa arrecadação? Então, hoje tem aí, as mulheres podem ir direto na farmácia popular, fazer o seu cadastro e fazer a retirada dos seus absorventes, né? As nossas meninas nas escolas também. E aqui eu quero dar visibilidade às sorotimistas, porque quando a gente fala de mulheres e meninas, eu tive conhecimento da pauta por meio delas. Porque a gente, junto às sorotimistas, a gente conseguiu ter o dia do combate à violência, né? Todo dia 25 de cada mês é o dia laranja. E agora, Julia, todo dia laranja, todo dia 25, as nossas escolas municipais trabalham esse dia dentro das escolas. Então, veja, uma luta lá de 21, hoje em 26, eles mesmos trabalham as pautas e mandam para nós. E nessas caminhadas que a gente faz, nesses debates, a gente vai dando a orientação. Mas para quem está nos assistindo, basta buscar, né, as farmácias de preço popular, né, farmácias básicas, e fazer a solicitação, que agora nós já temos aí a entrega de absorventes também. Com certeza, vereadora. E um projeto importantíssimo também que foi desenvolvido de uma forma mais forte nessa legislatura é o projeto Mary, né, que é o do Teatro de Bonecos. Agora, a Mary cresceu, antigamente a Mary era uma menina, né, uma criança em situação de vulnerabilidade e que se passava essa história dela através de bonecos, né, para contar essa história para as crianças. E agora a Mary já é uma adolescente, né, vereadora, que conversa com adolescentes. Quer contar um pouquinho sobre o teatro? A Mary, na verdade, então ela nasceu em 21, né, com todo o suporte, parceria e contribuição também da Alesc, né, é um projeto pensado pela Procuradoria Especial aqui da Câmara de Vereadores do município de Lages, com a parceria da Procuradoria Especial da Alesc e com a parceria da Uniplac, né, então
Hoje nós acompanhamos o projeto, assim, com um sorriso largo, né? Porque ele perpassou por todas as escolas da rede pública municipal e agora está passando pelas escolas da rede estadual. Teve um fato que me marcou. Chegamos numa escola no Rosário e vieram alguns alunos conversar conosco. Esse aluno teve acesso a Mary na EMEB Santa Helena e agora 2 anos depois lá no Rosário. Então a gente vê assim como o olhar desses adolescentes, agora adolescentes, muda. A alegria deles de rever a Mary, até vieram conversar, fazer entrevista conosco, eu, vereadora Bruna, o pessoal da LESC, todo mundo que estava ali. Então, a Mary cresceu e a Mary continua levando a informação dentro das nossas escolas, por um meio lúdico, por um debate tranquilo, né, com muito cuidado, com supervisão, né, de toda a rede de atendimento. Então, a gente não leva nada sem perpassar ali, fazer uma apresentação para todos os envolvidos. E nisso eu falo Secretaria da Mulher, Secretaria de Educação, Saúde, Assistência Social, OAB, enfim, todos têm acesso ao que vai ser apresentado às crianças antes mesmo das crianças receberem o material. Por quê? Porque a gente tem muito cuidado com aquilo que a gente leva para dentro das escolas, né? Muito cuidado, mas eu sinto assim, de maneira muito positiva. Quando a gente começou lá na rede municipal com os menores, agora que a gente pôde acompanhar já na rede estadual, né, no ensino médio, a gente consegue ver resultados. Claro, a gente tem muito pela frente, né? A gente precisa caminhar muito ainda nessa pauta. Mas é um projeto, assim, que deu muito certo. E a gente espera agora atender no próximo ano aí algo bem mais amplo. A Mary, inclusive, foi para as escolas retiradas, né? Então, o pessoal veio, tá vindo de fora também para participar do Teatro Mary. Inclusive a EJA. Que bacana, gente. E a Mary, pro pessoal que não conhece, é uma menina que ela sofre questões dentro de casa, mais violenta, ela tem um lar mais difícil, e tudo isso é passado de uma forma muito lúdica, apesar de ser um tema muito sensível, né? E é importante a gente frisar que o teatro todo, além da artista, né, também tem a psicóloga que acompanha, né, que está sempre atenta às expressões dos alunos, e que depois é feita uma roda de conversa com eles, então, para identificar mesmo, às vezes, crianças que possam estar passando por essa situação, e como pedir ajuda, e até onde pedir ajuda, ou até mesmo identificar comportamentos nos coleguinhas, enfim. Então, é uma peça que leva a arte de uma forma educativa, né? Muito bacana o Projeto Mary. Eu suspeito em falar, né, Júlia? É um teatro bem, bem importante. Que bom que ele vem crescendo cada vez mais, mudando um pouco a linguagem, mas sempre trazendo coisas positivas, né, para as crianças. E abraça, né, as duas bandeiras da vereadora, que é a questão das mulheres e da educação, né, vereadora? Eu digo que por meio da educação a gente pode mudar o mundo. A gente precisa dar oportunidade, da condição de trabalho, levar respeito e valorização para aqueles que atuam, né? E eu acho que são pautas que, quando bem trabalhadas, têm resultados imensos, né? E tá aí a resposta, né? Tá certo. E a gente agradece, né? A gente agradece os nossos pares da educação que têm acolhido e abraçado essa bandeira junto conosco dentro das escolas. Com certeza, vereadora. E a vereadora também sempre tenta valorizar as outras mulheres, né? Como a gente estava conversando sobre o seminário, né? O primeiro seminário da Procuradoria Especial da Mulher, a vereadora trouxe também histórias de mulheres empreendedoras, mulheres que acabaram mostrando o seu trabalho para o mundo, para outras mulheres conseguirem se inspirar, ver que é possível. Então, esse trabalho de realmente levantar outras mulheres, tal como o lema da Procuradoria, né, vereadora? A gente procura dar visibilidade no trabalho desenvolvido pelas mulheres do nosso município, enaltecer, fortalecer, divulgar, né? Então, sempre que a gente programa alguma atividade que envolva as mulheres do nosso município, nós inserimos elas dentro da proposta.
e acabamos organizando, mas quem conduz o trabalho, se você observar, né, as atividades propostas pela Procuradoria, a gente está junto, mas quem conduz são as mulheres. Eu digo que o espaço que nós ocupamos são delas. A gente está aqui representando as mulheres, mas a cada momento que nós temos atividades direcionadas a elas e que elas ocupam as cadeiras e têm o seu lugar de fala, para nós eu acredito que é o ponto-chave, assim, é o primordial. Elas ocuparem aquele espaço que, na verdade, não é meu, não é da vereadora Bruna, é delas, é de vocês, é de todas as mulheres do município de Lages, né? Então, sempre que estão conosco, eu digo que a gente termina o dia, assim, o coração leve, né? Com a sensação de dever cumprido, né? Com certeza, vereadora. E eu tava dando uma olhadinha aqui no nosso tempo, a gente já tá se encaminhando pro final, e eu quero perguntar pra vereadora se existe algum projeto que a gente talvez não tenha citado, que a senhora acha que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais sobre ele. A gente tem muitas pautas pela frente, Júlia. A gente tá aí há 1 ano e meio dessa nova legislatura. Eu acredito que a gente conseguiu recuperar, né, muita coisa. A gente tá com uma luta intensa em prol aí de dar mais condições ainda de trabalho aos nossos pares professores. A gente está numa luta constante, buscando aí suporte, apoio e parceria e diálogo junto do Poder Executivo, da Secretaria de Educação, para que a gente consiga estar trazendo ferramentas, né, os nossos pares, porque na verdade Lages ficou no papel e na caneta por muito tempo, né? Então, veja, a gente passou por uma pandemia sem condições nenhuma, né, de conexão, de um notebook, um simples notebook. Daqui a pouco a gente teve que pegar dentro de casa com um telefone. Então, nós não podemos esquecer o que a gente viveu e a gente tem que investir em tecnologia. O mundo, ele está girando numa intensidade muito grande. Nós precisamos preparar cada vez os nossos passos escolares, dar cada vez mais suporte aos nossos professores. Então, a gente está trabalhando aí com muita força para ajudar, né, a construir a oferta de ferramentas para os nossos professores, né, que estão também indo para a era digital no que diz respeito à avaliação, à chamada, então já estão dentro de um sistema, só que eles precisam do quê? De um notebook, eles precisam de um computador, eles precisam ter ferramenta para eles trabalharem, né? Eles precisam de internet, então a gente está fazendo esse diálogo aí, a gente está acompanhando as pautas que foram aprovadas agora de pouco, nas últimas 2 semanas, um debate muito grande acerca do calendário escolar para 2027. Nós estivemos em Florianópolis conversando com a presidente do Conselho da Educação em âmbito estadual, porque é uma pauta que nos preocupa, né? Então, estivemos lá conversando com ela de que maneira isso ia ser conduzido. A gente espera aí um posicionamento do Conselho Nacional de Educação e de fato, não é ser contrário ou ser favorável à pauta, é entender de que maneira que isso vai acontecer, porque impacta no dia a dia dos nossos professores. Enfim, e estamos trabalhando também em buscar alternativas de dar suporte aos pais, aos nossos professores nas questões de violência que estão acontecendo dentro das nossas escolas. Então, eu acredito que a gente vai falar muito sobre isso no 2º semestre também. Não vou adiantar, Júlia, porque ainda a gente está conversando aí com os envolvidos, vamos ver o que a gente consegue desenhar de proposta para tentar contribuir, né? Porque é uma pauta que nós vamos ter que levantar com muita força. É o combate da violência dentro da escola, né? E a saúde do professor, Júlia. Então, a saúde do professor, a gente vem conversando também com o secretário Christian para implementar um programa de assistência aos nossos professores. Eu acredito que voltado à educação, essas pautas são várias, mas eu digo que essas são carro-chefe agora. Essas são o nosso carro-chefe. Infraestrutura a gente segue diariamente, né? E na pauta da mulher a gente vai seguir com muita força também. Então são pautas que casam e eu espero no próximo podcast trazer novidades aí nessas frentes que eu acabei de citar. Com certeza, vai ser um prazer receber a senhora mais uma vez aqui com a gente. A gente agradece a senhora ter aceitado esse convite. Muito obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para a gente conhecer um pouquinho dos seus projetos, da sua visão como vereadora de Lages. Estou sempre à disposição. Você sabe do carinho que eu tenho pela TV Câmara, né? Sabe que eu sempre defendo muito, né?
a TV Câmara do município. Eu digo que a colaboração que vocês têm com o nosso município, que a Câmara tem com o nosso município, em transmitir os eventos, em manter o cidadão lagiano conectado, é ímpar. Eu digo que é o diferencial da nossa Câmara de Vereadores. E sempre que vocês me chamarem, eu estarei aqui. Sempre. Eu agradeço, Júlia, agradeço a toda a equipe da TV Câmara, agradeço a todos que nos acompanharam, que nos acompanham, que acompanham o nosso trabalho. Nos sigam nas redes sociais, estamos sempre à disposição. Tá certo, vereadora, muito obrigada mais Obrigada uma vez. E a gente se despede, final de mais um podcast do Legislativo Lagiano. E logo mais a gente tem mais entrevista com mais vereadores por aí. Muito obrigada pela sua companhia.